Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Química Orgânica. O meu nome é Leonardo e eu vou acompanhar vocês por toda essa disciplina maravilhosa que é a Química Orgânica. A nossa jornada começa na aula de hoje com o tema ligações químicas. Para a gente entender de fato como que a química orgânica entende uma ligação química, é necessário também compreender como que um sistema de átomos é representado e indicado passando de um meio que é muito pequeno para uma forma em que nós consigamos enxergar e compreender como que esse sistema está organizado e como que os átomos interagem entre si. Aqui eu trago um primeiro caso para vocês da molécula CH4. CH4 é a molécula de metano. E aqui nós vemos que, ao representar a molécula de metano nessa fórmula, nós indicamos, respectivamente, quais átomos estão nessa estrutura e qual é a proporção entre eles. Por isso, nós dizemos que esta forma de representar a molécula é uma representação de uma fórmula molecular, em que nós indicamos, respectivamente, quais átomos estão e quais são as proporções entre eles neste sistema. Neste caso, nós temos um átomo de carbono para 4 átomos de hidrogênio. É importante destacar, pessoal, que para fins de representação de fórmula molecular, quando nós temos apenas um átomo no sistema, nós não indicamos o número 1 no índice aqui embaixo. Então, este número subscrito é chamado de índice e indica para a gente a quantidade de átomos que nós temos. Se ele for unitário, nós não representamos. Então, no sistema que constitui a molécula de gás metano, nós temos um átomo de carbono para 4 átomos de hidrogênio. Agora, é importante perceber que a fórmula molecular ela apenas traz essas informações para a gente. Quando a gente quer entender de fato como que os átomos estão organizados no espaço, nós precisamos de uma maneira que demonstre como que esses átomos estão arranjados, como que eles estão conectados. E aí que nós temos essas duas outras formas de representar uma molécula. Nesta daqui, vocês têm que imaginar a molécula quase como se ela tivesse sido planificada. Então, esta daqui é uma representação que nós chamamos de representação plana de uma molécula. Enquanto que, daqui para cá, nessa terceira estrutura, nós tentamos indicar ao máximo como que essa molécula está no espaço. Então, enquanto aqui nós tentamos apenas dizer a molécula como se ela fosse representada num plano, aqui nós tentamos dizer como a molécula está, de fato, organizada no espaço. Por isso que essa representação é chamada de representação espacial. E aí, quando a gente olha dessa representação para cá, nós percebemos algumas diferenças. A primeira diferença é que aqui eu indiquei o átomo de carbono como um símbolo, C, que é o símbolo deste elemento. Daqui para cá, ele sumiu. Ele apenas virou um ponto, na verdade. Então, enquanto eu tenho a representação dos outros átomos de hidrogênio, para o átomo de carbono, eu desenhei ele como um pontinho. E vocês vão ver que essa representação é muito comum na química orgânica. Carbono normalmente é representado como vértice de uma estrutura. Então aqui nós temos um pontinho que representa um átomo de carbono, sempre em uma cadeia carbônica, isso vai ser possível de ser representado. A segunda diferença que nós temos dessa estrutura para cá é que, quando a gente analisa os traços que ligam o átomo de carbono a um átomo de hidrogênio, nós vemos que aqui nós temos apenas um tipo de traço, enquanto aqui nós temos 3 tipos de traços. Esta variedade de traços é uma outra maneira de representar como que esses átomos estão efetivamente localizados no espaço.
Como assim? Imagine que você é um observador que está olhando nesse exato momento para a molécula de metano. Se você estivesse olhando para ela neste exato momento, você veria estes dois átomos de hidrogênio localizados num plano. Então é como se a gente pegasse a molécula de metano e visse ela assim, olha. Para esse plano aqui, a gente vê o átomo de hidrogênio aqui da ponta, que é este daqui, e este outro átomo desta ponta, que é este daqui. Note que eles estão no plano da folha. Então, este traço aqui indica para a gente que o átomo ele está localizado no plano do observador. Então, significa que essa ligação e essa daqui estão no plano do observador. E quanto a estes dois traços aqui, nós utilizamos para representar átomos que estão à frente do plano do observador, ou, se quiséssemos pensar aqui na folha, está saindo do plano da folha, como no caso desse átomo aqui, e este átomo aqui está indo para trás do plano da folha. Note que quando eu seguro essa molécula desse jeito, você nem enxerga o átomo aqui atrás, porque ele está bem atrás deste plano constituído aqui. Mas se eu colocar minha mão aqui, você enxerga o outro átomo de hidrogênio bem aqui atrás, que é este átomo aqui. Então, estas formas de representar os traços são este daqui à frente do plano e neste daqui atrás do plano. E aí, uma outra coisa que é importante da gente verificar de diferença é que nesta representação aqui, quando comparamos, a ideia de como os átomos estão organizados no espaço também muda. Por exemplo, nesta representação, parece e traz a ideia de que esses átomos estão ligados ao átomo de carbono por um ângulo de 90 graus. Mas quando a gente olha para a molécula aqui no modelo, nitidamente dá para ver que eles não estão em 90 graus. Se a gente compara o modelinho molecular com, de fato, como a molécula foi representada, a gente consegue perceber que esta representação tende a ser mais fiel para o modelo espacial do que esta daqui. Em termos matemáticos, o que isso significa? Esta representação conserva ou tenta representar da melhor maneira possível os ângulos que a molécula possui, enquanto que nesta daqui, como ela está planificada, nós não temos informações sobre o ângulo da nossa molécula. Então, estas são as principais diferenças que nós temos entre as três formas principais de se representar uma molécula. Respectivamente, para esse caso, o ângulo entre essas ligações carbono e hidrogênio é de 104 graus, 5, que é o ângulo tetraédrico. Nós temos também outras moléculas que são representadas de forma semelhante. Por exemplo, quando a gente coloca uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, nós temos a molécula do gás eteno, ou etileno, ou acetileno. Então, eu vou colocar aqui o nome dele como etileno. Essa molécula aqui, ela é muito importante para a produção do polímero polietileno, que é um tipo de plástico. Quando a gente analisa a representação dessa molécula, nós percebemos que ela já é mais fiel à ideia de como os átomos estão no espaço, representada dessa forma com os traços, sem precisar indicar se é um traço cheio ou um traço pontilhado. Por quê? Se a gente analisa o modelo, os dois átomos de carbono ligados aos átomos de hidrogênio estão todos no mesmo plano. Então, esta representação está indicando isso para a gente, que esses átomos estão todos no mesmo plano, por isso os traços são todos iguais. E aqui, neste caso, respectivamente, nós temos um ângulo entre essas estruturas de 120 graus. Quando a gente muda de uma ligação dupla para uma ligação tripla, o sistema se altera mais ainda, em que aqui nós temos a molécula de acetileno. A molécula de acetileno, também conhecida como etino, é esta estrutura aqui que a gente tem.
E quando a gente analisa a disposição dela no espaço, nós percebemos que, de fato, esses átomos aqui estão todos no mesmo plano. Então, os traços são todos cheios. São todos traços que indicam para a gente que eles estão no mesmo plano do espaço. É importante que vocês percebam também que a disposição espacial desses átomos segue um ângulo de 180 graus. Então, daqui até aqui, nós temos um ângulo de 180. E por que eu estou falando isso? Porque não é incomum analisar representações dessa molécula dessa forma aqui, ó. Não é verdade? Ou até mesmo dessa forma aqui, ó. E quando você representa a molécula de acetileno ou qualquer molécula que tenha uma ligação tripla dessas duas formas aqui, isto aqui está conceitualmente errado. Porque ele está mostrando para a gente que o ângulo entre os átomos é diferente. É como se eu pegasse a minha estrutura e distorcesse ela assim no espaço, olha. Então, se eu estou distorcendo ela, eu estou mudando o ângulo entre os átomos, como se fizesse alguma coisa assim. E não é essa a forma que a molécula está representada. Então, representações de estruturas, nós temos que tomar muito cuidado quando indicamos o tipo de traço, quando indicamos a forma que a molécula está representada no espaço e qual é a disposição espacial relativa entre os átomos. Tomem sempre muito cuidado quando passamos de ligações simples, como no caso do metano, para ligações duplas, como no caso do eteno ou etileno, porque o arranjo espacial e a geometria muda muito. Da mesma forma, nós podemos comparar o etileno com o acetileno, em que nós temos ainda uma mudança na geometria molecular, uma mudança no arranjo desses átomos no espaço. Portanto, é muito importante tomar cuidado quando representar uma estrutura. Mas quando a gente está falando disso, é importante que a gente entenda o seguinte: os átomos, quando eles estão conectados entre si, essa conexão envolve elétrons. E os elétrons estão localizados em regiões do espaço em que nós temos a maior probabilidade de se encontrar ele, que é um orbital. Então, quando nós conectamos átomos, nós estamos misturando regiões em que os elétrons provavelmente estão, que são os orbitais. Destas representações que eu mostrei para vocês, nós podemos compreender de maneira mais aprofundada sobre como esses átomos de fato se conectam, de fato se misturam, de fato misturam os elétrons deles para formarem uma ligação química. Para isso, nós avançamos agora para a ideia de hibridização. A hibridização, ela foi uma teoria proposta por Linus Pauling, com o intuito de explicar para a gente como que uma molécula se organiza no espaço e como os átomos se combinam entre si, de tal forma a explicar para a gente o provável ângulo dessa molécula e explicar para a gente também como que os elétrons destes átomos se combinam entre si. Para isso, a gente precisa analisar agora a seguinte situação. Eu tenho aqui um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio. Quando a gente olha nesse sistema, a gente precisa entender quais são os elétrons que efetivamente estão sendo postos para interagirem. Para isso, o que a gente faz? A gente vai lá na tabela periódica e olha o átomo de carbono. O átomo de carbono tem número de massa igual a 12 e número atômico igual a 6. Ou seja, se a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente tem 1s2, 2s2, 2p2. Isso daqui mostra para a gente o seguinte, que os 6 elétrons do carbono estão divididos em 2 níveis, o nível 1 e o nível 2. Isso tudo aqui compreende a eletrosfera do carbono. Só que dentro desses 2 níveis, nós temos subníveis, que são as caixinhas, são os lugares aonde os elétrons estão, ou provavelmente estão, que é aquilo que eu falei para vocês dos orbitais.
Então, o subnível S tem 2 elétrons no nível 1, o subnível S no nível 2 tem 2 elétrons e o subnível P no nível 2 tem 2 elétrons. Ou seja, a gente pode organizar esses elétrons em termos de energia, para a gente entender também qual é o elétron ou quais são os elétrons mais prováveis de interagirem com os elétrons dos átomos de hidrogênio. Então, para isso, eu vou desenhar aqui um eixo de energia e aí eu vou indicar esses elétrons nos subníveis a partir da energia dos níveis. Então, eu tenho aqui, ó, o nível 1, ele tem uma caixinha, que é a caixinha S. Nessa caixinha S do nível 1, eu tenho 2 elétrons. E como que eu vou distribuir eles? Eu vou distribuir eles seguindo um princípio, que é o princípio da distribuição ou princípio da exclusão de Pauli. Então, é muito importante não confundir esses dois nomes, Pauli e Pauling. O que esse princípio fala para a gente aqui? Que resumidamente, 2 elétrons em um mesmo sistema não podem ser iguais. Como que a gente faz para traduzir isso de uma maneira que seja simples para representar? Se a gente está indicando que o elétron está dentro de uma caixinha, a gente pode representar o elétron como uma meia seta. Aí, nessa caixinha S do nível 1, eu tenho um elétron em que a meia seta está para cima. Mas no total eu tenho 2 elétrons nesse sistema. Então, eu preciso diferenciar o segundo elétron de alguma forma. Ora, se esse daqui está com a setinha para cima, qual que é a forma mais fácil de eu conseguir diferenciar? Fazendo a setinha para baixo, certo? Então, nesse sistema, neste nível, eu concluí a distribuição dos meus elétrons. No nível 2, eu tenho 2 subníveis, um subnível S e um subnível P. À medida que eu vou mudando de subnível, a energia também vai mudando. Então, no nível 2, eu tenho uma caixinha para o S, que é o S2, e eu tenho também a caixinha do P, que é um pouco maior, que é representada por PX, PY e PZ, como vocês já viram em conceitos de química geral. E aí, como que eu vou fazer para distribuir? Seguindo o princípio de distribuição ou o princípio da exclusão de Pauli, começando por um subnível até preencher ele. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um S2 e esse sistema, um P2 aqui. Vamos começar por ele. Setinha para cima, falta mais um para não ficar igual, setinha para baixo. E aqui em cima, 2 elétrons, eu vou preenchendo essas casinhas. Então, setinha para cima, setinha para cima. Acabou, né? Acabou aqui a quantidade de elétrons. Então, o que isso vai dizer para a gente? Se o carbono seguisse isso que a gente acabou de representar, quantas seriam efetivamente as ligações que ele poderia realizar? Se ele tem 2 elétrons desemparelhados, ele só poderia realizar 2 ligações. Mas a gente sabe que o metano existe, que várias outras moléculas existem, tais como aquelas que a gente já viu anteriormente, como do etileno e do acetileno. E, para este caso, assim como os outros, o carbono está realizando 4 ligações. Então, significa que existe alguma coisa aqui nesse sistema que reorganiza esses elétrons de uma forma em que ele consiga se reconectar aqui dessa maneira. Para isso, Linus Pauling propôs a ideia de hibridização, que é basicamente o seguinte: talvez, para que isso seja verdade, elétrons tenham que se combinar nessas caixinhas aí, de tal forma em que eles consigam ficar desemparelhados para que a gente consiga suprimir essa necessidade aqui de ligação dessa molécula. Então, a teoria da hibridização ela é proposta para explicar isso, para explicar o porquê que um átomo tem uma certa conectividade e, eventualmente, também para explicar por que um átomo tem uma determinada geometria numa determinada molécula, um determinado sistema. Então, olhando aqui, para que ele consiga fazer 4 ligações, a forma mais fácil disso acontecer é que esses 2 elétrons aqui se desemparelhem também. Mas para isso ser verdade, ele tem que combinar essa caixinha S com essas caixinhas P. E a combinação vai gerar para a gente um orbital híbrido. Por isso o nome hibridização. Então o Pauling ele propôs o seguinte:
deve ter uma situação intermediária aqui, ó, de energia, em que este orbital se combina com estes para formar um sistema tal que nós temos aqui, ó, o S e os três P, Px, Py, Pz. Aqui nesses dois P's eu já tenho elétron desemparelhado. No S ele estava tudo emparelhado, só que eu vou desemparelhar um deles. Então eu venho aqui e jogo o desemparelhado para cá. Então o que eu fiz aqui? Eu combinei um S com 3 P's. Ou seja, isso tudo indica para a gente que eu estou trabalhando com um sistema de hibridização sp3. Então, para um sistema em que eu tenho um átomo de carbono tetraédrico, a hibridização observada ela é do tipo sp3. E uma hibridização sp3 vai ter o ângulo do carbono tetraédrico que a gente já comentou, que é 104 graus, 5. Então, viu que um carbono é tetraédrico, associa esse ângulo de 104,5 com a hibridização sp3, proposta pela teoria do Pauling. Então, segundo a teoria dele, é assim que os átomos se conectam dessa maneira. Agora, a gente também tem uma situação do etileno. Como que esse sistema se organiza dessa forma para que a gente consiga explicar o porquê que ele tem, por exemplo, essa geometria, por que que a gente tem essa ligação dupla no meio? Então a gente pode seguir a mesma ideia. A gente viu anteriormente que se eu desenho um eixo de energia e coloco os elétrons do carbono, em que a gente viu que a gente tem uma caixinha do primeiro nível 1 com 2 elétrons, e a gente viu que a gente tem uma caixinha S do segundo nível com 2 elétrons e caixinhas P do segundo nível também com 2 elétrons. Que aqui a gente tem Px, Py e Pz. Ora, para a gente combinar isso daqui, a gente precisa saber também que nesse sistema o tipo de ligação muda. Então eu estou passando de um sistema em que eu tinha somente ligação simples, que era no caso do metano, para um sistema em que eu agora vejo uma ligação dupla. Essa ligação dupla também pode ser chamada de ligação insaturada. E aí, como que isso acontece? Nós precisamos enxergar o átomo de carbono aqui nesse sistema interagindo com outros átomos como se tivessem nuvens eletrônicas ao entorno dele. Então, nesse átomo de carbono aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma nuvem eletrônica com esse átomo de hidrogênio, eu tenho uma nuvem eletrônica com esse átomo aqui, e eu tenho uma nuvem eletrônica com esse átomo de carbono. Ao todo, eu tenho 3 nuvens eletrônicas aqui. A teoria da hibridização explica para a gente o seguinte. Bom, o carbono ele ainda vai precisar fazer 4 ligações de alguma forma. Então, eu preciso combinar isso de uma forma em que eu consiga explicar essa ideia. Então, a gente vai para a situação intermediária e combina o orbital S com os 3 orbitais P. Só que, nesse caso, eu tenho uma ligação dupla no meio. Então, quando eu tenho uma ligação dupla ou quando eu tenho uma ligação tripla, casos em que eu tenho ligações insaturadas num geral, eu preciso me lembrar que, para que essas ligações sejam formadas, a interação ocorre somente entre orbitais do tipo P, como vocês viram em química geral. Então, neste caso, eu estou combinando o quê? Orbital S, orbital P e orbital P. Mas ainda tem um orbital P que é responsável pela ligação dupla. E aqui, como a gente tem um tipo de insaturação só, a gente vai ter um tipo de um orbital P que vai estar sendo responsável pela formação dessa ligação dupla. Então, combinando esses elétrons, a gente tem o quê? Um no S, um no P, outro no P e um no P vazio aqui, ó.
Então, esses orbitais aqui, em que o carbono está interagindo com essas nuvens eletrônicas, são orbitais do tipo sp2. Então, para um sistema em que eu tenho uma ligação dupla, eu tenho que me lembrar que desta ligação, uma delas é aquela em que o carbono interage frontalmente e a outra é aquela em que o carbono vai interagir somente com orbitais p's. Se vocês se recordam, o desenho desses orbitais é de qual tipo? Um orbital S, ele é um orbital esférico, e o orbital P, ele é um orbital altérico. Ele tem esse formato em que nós temos duas fases, né? Uma fase de uma cor e a outra fase de outra cor. Quando a gente combina esses dois orbitais, o orbital híbrido gerado é algo entre S e P, ou seja, ele vai ficar um formato altérico com um lado um pouco maior, algo mais ou menos assim, ó. Em que a gente tem aqui a combinação do orbital S com o P. Então, isso daqui seria qualquer orbital SP alguma coisa. Vou chamar aqui de SPX. E aí, isso vai dizer para a gente o seguinte. Esta representação é a nuvem de elétrons aqui. Então, nós temos uma nuvem de elétrons SP alguma coisa aqui, SP alguma coisa aqui e SP alguma coisa aqui, que neste caso é tudo SP2. Mas quando a gente olha para a ligação dupla, essas interações que acontecem primeiro de eixo frontal, ou seja, quando o átomo de carbono interage frontalmente com o outro átomo de carbono, nós temos uma situação em que nós chamamos isso de um orbital do tipo sigma. E quando ele interage com orbitais P entre si para formar uma ligação dupla, nós temos um caso em que um orbital P puro interage com um outro orbital P puro, respeitando sempre a fase desses orbitais, tá, pessoal? Então, isso tudo aqui vai dar para a gente um sistema que é mais ou menos assim, ó. Combinação de uma fase, combinação de outra fase, e aqui no meio a gente tem os dois átomos de carbono do etileno. Se isso acontece, nós temos um tipo de orbital aqui que é chamado de orbital do tipo π. Então, a principal diferença de uma ligação simples para uma ligação dupla é a presença de uma ligação do tipo π, ou um orbital do tipo π. Então, o que está acontecendo aqui é que este átomo de carbono que tem um orbital P não hibridizado, ou um orbital P puro, é responsável pela formação do orbital π entre um átomo de carbono e outro. A gente também pode expandir esse conceito para o acetileno, seguindo a mesma ideia. Então, a gente pode desenhar aqui, ó, o nosso eixo de energia. Vamos desenhar aqui, ó, nível 1, primeira caixinha, que a gente viu que era o orbital S. Nós temos 2 elétrons. Seguindo o princípio da exclusão de Pauli, temos um com uma meia seta para cima, um com uma meia seta para baixo, que vai indicar para a gente que 2 elétrons, dado um nível e dado um subnível, não podem ter os mesmos números quânticos, não podem ser iguais quanticamente. Depois, quando a gente sobe para o nível 2, nós temos o subnível 2S, em que nós temos aqui um S2, e nós temos o subnível 2P, em que nós temos um P2, dividido em PX, PY e PZ. Um elétron, 2 elétrons. Ora, se no sistema do etileno nós dividimos ele em nuvens atômicas, eu também posso dividir esse sistema em nuvens atômicas. Então, eu tenho uma nuvem do átomo de carbono com esse átomo de hidrogênio e uma outra nuvem do átomo de carbono com o átomo de carbono vizinho dele. Note que aqui nesse caso eu tenho um sistema insaturado que eu tenho uma ligação tripla, ou seja, quando eu olho para o modelo do acetileno,
eu tenho uma interação que é frontal, que ela sempre acontece quando os átomos se interagem frontalmente, a primeira interação que acontece entre eles, e eu tenho também duas interações que não são frontais. Nesse modelinho aqui dá para perceber, ó, uma frontal e duas outras aqui que não são frontais. E a gente viu, para o caso do etileno, que quando ela é frontal, para a ligação, nós temos uma ligação ou um orbital do tipo sigma, e quando ela não é frontal, ou seja, quando elas são paralelas entre si, nós temos ligações ou orbitais do tipo π. E aí, nós já sabemos então que nesse sistema é esperado que nós tenhamos um orbital sigma e dois orbitais π. E vimos também que o responsável pela formação de um orbital π era o orbital p puro, o orbital p não hibridizado. Então significa o quê? Que nessa situação nós também vamos combinar os orbitais sp a um nível de energia intermediário, de tal forma em que a gente tenha uma situação em que o átomo ele interage frontalmente, mas a gente tem que ter dois orbitais p's puros, não hibridizados, para formar dois orbitais π's. Então a gente vai ter um orbital p aqui e um outro orbital p aqui. Então isso tudo, quando a gente junta os elétrons, se eu tenho 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Mostra pra gente que o carbono, de fato, vai continuar fazendo 4 ligações, mas elas se organizam de uma maneira diferente, em que, para o caso do acetileno, nós temos o seguinte, uma molécula em que este átomo de carbono ele é do tipo sp hibridizado. Este outro átomo de carbono, como ele é idêntico, também é do tipo sp hibridizado. E estes dois orbitais p's aqui são responsáveis pela formação de um orbital π, cada um, respectivamente. Na prática, pessoal, o que está acontecendo? Um átomo de carbono ele está interagindo com o outro através de um orbital sp. Então, vamos supor que é isso daqui, para formar a ligação frontal, a interação frontal. Agora, ele também interage de uma forma em que cada orbital p seja responsável para formar a ligação dupla. Então, por exemplo, eu posso desenhar um orbital p aqui do meu átomo de carbono, puro, e um outro orbital p do meu átomo de carbono, puro também. Em que aqui eu tenho as fases respectivas, e o que acontece para formar uma insaturação é justamente esse orbital aqui interagindo com esse orbital aqui, o que resultaria para a gente alguma coisa mais ou menos dessa forma aqui, ó, C, em que aqui eu tenho uma ligação dupla com as respectivas fases. A ligação em que é responsável pela interação frontal entre eles está aqui, que é respectivamente essa, e nós temos uma outra lá atrás, que é como se fosse esse sistema. Então, a frontal, uma primeira π aqui e uma outra π aqui atrás. Justamente representando isso daqui, que por consequência vem da interação de orbitais p's puros não hibridizados. Então, lembrem-se sempre que quando eu tenho um sistema sp3, nós devemos associá-lo ao ângulo de 104,5 graus, em que é aquela geometria que a gente chama de tetraédrica. Quando nós temos um sistema em que ele é sp2 hibridizado, nós devemos nos lembrar do ângulo de 120 graus e da geometria trigonal plana. E por fim, quando eu tenho um sistema que só é sp hibridizado, eu devo me lembrar do ângulo de 180 graus, que mostra para a gente uma geometria linear. Então, esses três casos de hibridização são muito comuns na química orgânica. Vocês vão ver ela de várias maneiras, de várias formas, em várias moléculas. E todas as vezes que for requisitado para vocês indicar hibridização, lembrem-se sempre desse conceito das nuvens, lembrem-se sempre desse conceito por trás.
É claro que existem maneiras da gente conseguir fazer isso de uma forma mais rápida, porque nem sempre os sistemas eles vão ser tão simples assim. Por exemplo, se a gente analisa um sistema que é um pouco mais complexo, ficar construindo diagrama nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ter tempo para fazer isso. Então existem formas mais rápidas da gente conseguir identificar que leva a ideia daquilo que eu falei para vocês das nuvens eletrônicas. Por exemplo, quando a gente analisa esse sistema aqui, nós precisamos identificar o tipo de ligação e também precisamos identificar os átomos que estão conectados para que a gente consiga fazer a atribuição de uma hibridização corretamente. Vamos analisar, por exemplo, este átomo de carbono aqui, ó. Eu falei para vocês no começo da aula que os átomos de carbono são representados como vértices na representação de uma cadeia carbônica na química orgânica. Aqui eu tenho, então, um átomo de carbono. Mas eu também tenho que me lembrar que existe uma outra representação na química orgânica em que, quando o átomo de hidrogênio e, respectivamente, o átomo de hidrogênio, pessoal, não for representado para alguma finalidade, ele é omitido da estrutura. Porque você imagine você ter que ficar desenhando uma estrutura CH2, CH, 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 vai chegar uma hora que você vai ficar cansado. Ainda mais se você tem uma molécula gigantesca para representar, vai chegar um momento que você não vai conseguir ficar representando tudo aquilo e aquilo vai ficar uma bagunça. Então a gente tem que ter formas elegantes de representar uma estrutura. Então aqui, olhando esse átomo de carbono, não significa que ele só está ligado a este átomo e a este outro átomo. Mas eu tenho que me lembrar que, se não tem nenhum indicativo de carga nele, positiva ou negativa, ou algum par de elétron, significa que esse átomo está completo, ele está ligado com algum outro átomo que não é representado, que para nós na química orgânica vai ser o átomo de hidrogênio. Então eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, e eu tenho um outro átomo de hidrogênio ligado a ele aqui. Como que eu vou fazer para determinar a hibridização dele? Ou como eu vou fazer para determinar a geometria dele? Eu preciso construir o diagrama? Bom, se você quiser, você pode construir para você praticar. Mas na hora de uma prova, a gente tem que ser estratégico. A gente tem que pensar em coisas para diminuir o tempo gasto num exercício. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar a nuvem eletrônica que tem aqui, ó. Então, nuvem eletrônica é átomo de carbono ligado a alguma coisa, ó. Então, é átomo de carbono ligado a esse átomo de oxigênio, ligado a esse outro átomo de carbono e ligado a esses dois átomos de hidrogênio. Se a gente for contar, eu tenho aqui 4 nuvens atômicas ou 4 nuvens eletrônicas. A partir disso, eu vou transpor essa quantidade para aqueles subníveis que foram misturados anteriormente para que eu consiga identificar a hibridização dele. Ah, Léo, como assim? Você sabe que para a hibridização eu vou combinar S, P, P, P e assim vai. Existem possibilidades em que eu combino um monte de subnível, eu combino um monte de orbital. Esse negócio não se restringe somente ao P. Ele vai no F, no D e assim vai. Para nós aqui na química orgânica, até o P é suficiente. E aí, quando a gente analisa aqui, se eu tenho 4 nuvens atômicas para serem distribuídas aqui, eu vou distribuir uma por vez. Então, um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Então, no total, eu vou ter o quê? sp3. Então, significa que este átomo de carbono, ele tem hibridização do tipo sp3. Ah, mas e no caso que eu tenho aqui, este átomo de carbono que tem uma insaturação? E a ideia é a mesma, né, pessoal? Então, a gente vai selecionar ele aqui, vai lembrar, bom, o carbono está sendo representado aqui com 3 ligações. Se não tem indicativo de carga, não tem par eletrônico em cima dele, significa que ele está no seu estado em que ele está realizando 4 ligações e o átomo de hidrogênio está omitido, ele está escondido aqui, ó, ele aqui, ó. Acabei de encontrar ele. Então, eu vou pegar e contar a quantidade de nuvens ao entorno dele. Quanto que eu tenho aqui? Uma nuvem com átomo de hidrogênio, uma nuvem com átomo de carbono e uma outra nuvem com esse outro átomo de carbono aqui. Ah, mas essa ligação dupla aqui, ela vai contar como uma nuvem eletrônica? Ela vai contar como uma nuvem eletrônica. E por quê? Porque eu tenho
daqueles orbitais que eu falei para você, um orbital sigma e um orbital pi. Tudo isso vai constituir uma nuvem de elétrons. Então o elétron ele não vai saber se ele está no orbital pi, no orbital sigma. A gente vai saber, mas o elétron não. Para o elétron é tudo uma nuvem. Então a gente vai considerar isso nessa representação. Então eu tenho aqui ao todo 3 nuvens eletrônicas. O que eu vou fazer, pessoal? A mesma distribuição. Então S, P, P e P. Tenho 3? Vou distribuir 3. Um no S, um no P, outro no P. O que isso mostra para a gente? Que eu tenho um átomo que ele está hibridizado do tipo sp2 e ele tem um orbital p puro para realizar a ligação dupla, exatamente como a gente viu no diagrama, pessoal. Tá? Então, é importantíssimo que vocês saibam da onde vem isso, como fazer um diagrama, mas é mais importante também que vocês saibam bater o olho e identificar isso daqui. Porque bater o olho, identificou, através dessas técnicas que a gente tem, vocês vão otimizar o tempo de vocês na prova. Saibam sempre o conceito, mas saibam sempre também aplicá-lo. E o que isso vai mostrar para a gente? Bom, se esse átomo aqui ele é sp2, então isso daqui dá informação para a gente da geometria, né? A gente viu que um átomo que era sp3, ele tem geometria de qual tipo, pessoal? Tetraédrica. Enquanto que um átomo que tem uma geometria com uma hibridização sp2, ela é do tipo trigonal plana. Certo? E mais ainda, conhecendo as geometrias, eu conheço os ângulos também, né? Ó, aqui de 104,5 graus e aqui de 120 graus. Mais ainda, eu tenho outras informações sobre a molécula. Se ela é tetraédrica, pessoal, é óbvio que ela não é plana. Então, todo sistema aqui, ó, tetraédrico, não tem como ser plano. Agora, um sistema que o nome já diz, trigonal plano, o sistema é plano. Então, eu também tenho informações sobre a planaridade da molécula, sobre o arranjo espacial desses átomos. Então, notem que essa teoria ela é muito útil na química orgânica para a gente conseguir determinar algumas propriedades dos átomos. Agora, ela não se restringe somente a moléculas orgânicas, a moléculas que você tem ali só carbono e hidrogênio, ou cadeias carbônicas enormes. A gente também pode ter uma situação em que você consegue aplicar isso para outros átomos. Por exemplo, nesse composto aqui, em que eu tenho o cátion tetrametilamônio, isso daqui é uma representação da metila, tá, pessoal? É muito importante vocês saberem as siglas também. Então, quando eu estou falando Me, é uma sigla para CH3, certo? Isso é muito comum em química orgânica, mais comum do que representar, por exemplo, NCH3, fecha parênteses, 4. Mas eu posso também representá-lo dessa forma. NCH3, 4, carguinha positiva. Agora, a partir da estrutura, eu consigo determinar justamente, a partir da fórmula, eu consigo determinar a estrutura de uma molécula. E vice-versa, a partir da estrutura, eu consigo determinar a fórmula de uma molécula. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como que eu vou desenhar? Se eu não tenho nenhuma ideia de como é a geometria da molécula, a forma mais fácil que eu tenho para começar é representar ela no plano. Joga todos os átomos ali, tenta conectar eles de alguma forma e depois a gente vê como que a gente consegue organizar ele da melhor maneira possível. Então vamos colocar esse nitrogênio ligado a 4 metilas. Então aqui, ó, um nitrogênio ligado a uma metila, um outro nitrogênio ligado a outra, mais uma e mais uma. Essa carga positiva ela está no átomo de nitrogênio, como vocês viram na aula de distribuição eletrônica, na aula de valência dos átomos. Então, sabemos que a carga positiva está aqui, por isso que ele é um amônio, é um derivado do cátion amônio. Agora, qual seria a provável geometria? Eu consigo determinar isso através da hibridização, pessoal. Seguindo a ideia das nuvens eletrônicas, eu tenho uma nuvem do nitrogênio com carbono aqui, outra com nitrogênio e carbono, mais uma e mais uma. Então, eu tenho ao todo aqui 4 nuvens,
que se eu for indicar daquela representação que eu falei para vocês, eu tenho S, P, P e P. Vou colocar um no S, um no P, um no P e mais um no P. Tudo isso daqui é uma hibridização do tipo sp3. Então, se esse átomo de nitrogênio ele é do tipo sp3, eu tenho um ângulo de 104 graus e meio, porque ele é uma geometria tetraédrica. Tudo bem? Então, esta molécula aqui pode ser representada desta forma aqui, ó. N, metila para cá, metila para cá. Lembrando que um tetraedro, ele tem átomos ou grupos de átomos que estão no plano e outros que estão atrás do plano e à frente do plano. Eu vou representar o que está à frente do plano com um traço cheio e eu vou representar o que está atrás do plano com um traço pontilhado e indicar a carga formal deste átomo de nitrogênio. Agora, pessoal, parece que esse sistema é mil maravilhas, né? Que vai resolver todos os nossos problemas. E de grande parte, ele funciona muito bem. Só que, quando a gente começa a analisar sistemas que são polieletrônicos, ou seja, sistemas em que a gente tem elétrons que estão deslocalizados por mais átomos, sistemas em que você consegue verificar que esses pares de elétrons eles não estão em um átomo só, mas deslocalizados no sistema, a teoria da hibridização começa a apresentar alguns problemas. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma molécula que é um tipo de isoflavonoide. Aqui nós temos um anel de benzeno e aqui nós temos um outro anel de benzeno. Vocês já devem ter visto uma representação do benzeno dessa forma aqui, ó. Em que, ao invés de representar as ligações duplas, a gente representa com uma bolinha no meio. Isso daqui está falando para a gente o quê? Que essas ligações duplas e simples, elas se alternam. Então, se você imaginar que essa daqui vem para cá, essa vem para cá e essa para cá, eles vão seguir um sentido como se fosse um círculo. Por isso dessa bolinha. Agora, se isso daqui é verdade para cá, dupla simples, pode se estender para outros sistemas também. Opa, aqui eu tenho dupla simples dupla. Por que esse par de elétron, por exemplo, não vem para cá, se desloca para cá? Ou a mesma coisa aqui, ó. Por que esse par de elétron não vem para cá e se desloca para cá? Então, todo esse sistema já tem elétrons que estão deslocalizados na estrutura. E isso é válido também, pessoal, para outros pares de elétrons que não estão somente nas ligações duplas. Por exemplo, os átomos de oxigênio eles têm pares de elétrons isolados aqui. E esses pares de elétrons, como eles estão próximos de um sistema em que a gente tem deslocalização eletrônica, eles podem interagir aqui e eles podem começar a ficar se movimentando. Então vira uma festa aqui dentro, né? Esse negócio fica todo bagunçado, fica todo misturado. E aí, pessoal, entra a ideia do seguinte: a teoria de hibridização molecular, ela tem um problema em descrever elétrons deslocalizados. Ela tem um problema também em descrever hipervalência de átomos. A partir do momento que um átomo começa a apresentar uma valência diferente daquela que a gente esperava dele, algumas das moléculas em que a gente vai analisar vai ter esses casos, a teoria da hibridização começa a apresentar problemas. Para isso, a gente tem que fazer um upgrade. A gente precisa ir para um nível um pouco mais complexo para descrever uma ligação química, que envolve, então, a descrição de uma outra teoria, que é a teoria do orbital molecular. Até aqui, a gente falou muito de orbital, né? Como se fosse aquela caixinha em que os elétrons estão localizados ali dentro, quase como se fosse uma vizinhança atômica, né, pessoal? Mas a gente pode aprofundar um pouco mais esses conceitos e entender de fato como que os elétrons eles estão organizados no espaço, como que eles interagem, ou até mesmo como uma espécie é capaz de doar um elétron ou receber um elétron, um par de elétrons, qualquer coisa do tipo. Então aqui a gente pode começar a ideia com um caso mais simples, que é o caso do átomo de hidrogênio.
O átomo de hidrogênio, se vocês se lembram lá da tabela periódica, ele tem número de massa 1 e número atômico 1. Se a gente faz a distribuição eletrônica dele, não tem grande segredo, vai ficar 1s1. Isso daqui mostra pra gente o quê? Que o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron no subnível S do nível 1. Quando a gente quer juntar um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, da perspectiva da teoria do orbital molecular, que vocês também podem encontrar apenas como TOM, a gente pode imaginar o seguinte: esse átomo de hidrogênio, o subnível S, é uma bolinha. Então, a gente tem aqui um orbital esférico, S. E aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. Eu tenho um elétron só. Então, eu vou desenhar ele aqui com uma setinha para cima. Agora, esse átomo de hidrogênio ele vai se encontrar com outro átomo de hidrogênio aqui, pessoal. Em que também é muito parecido, né? A gente tem aqui, ó, um outro orbital S, um elétron, tudo igual até agora. Quando eles interagem entre si, existem duas formas desses átomos interagirem. Por exemplo, se essa bolinha for vermelha e essa bolinha também for vermelha, eles vão interagir de uma forma em que eu tenho uma bolinha vermelha, que é o orbital S de um hidrogênio, interagindo com outra bolinha vermelha, que é um outro orbital S de um outro hidrogênio. Isso daqui pode falar para a gente o seguinte, ó, que estes dois elétrons, eles interagem entre si, formando uma ligação química. Em termos de representação, pessoal, a gente pode entender isso como sendo um diagrama de energia mesmo, né? Então, o que isso já fala para a gente aqui? Bom, quando você tem dois átomos isolados e você junta eles, você vai formar um sistema em que a energia desses dois elétrons juntos ela é menor do que a energia desses dois elétrons separados. Agora, somente se essas duas bolinhas forem iguais. Se, por exemplo, eu tiver uma bolinha vermelha e eu tiver uma bolinha branca, tudo S aqui, H e H, não tem como eu combinar eles, né? Porque eu sempre faço a combinação em que as bolinhas estão na mesma cor. Ou em termos de orbital molecular, eu sempre faço a combinação dos orbitais que estão na mesma fase, tá, pessoal? Então, isso daqui é uma fase do orbital. E aí, quando eu faço essa combinação, nós dizemos que nesta situação ele está em fase e nesta situação, poxa, não tem como eu combinar, né? Porque eles estão fora de fase. E aí, ó, o que o diagrama fala pra gente? Bom, se eu tento combinar alguma coisa que está fora de fase, o custo energético é muito alto. Olha onde o elétron ia ter que vir aqui, ó. Então, a gente pode entender a teoria do orbital molecular da seguinte forma. Existe uma situação entre orbitais atômicos combinados em que a energia é menor quando eles estão na mesma fase para se combinarem e formarem um orbital molecular. Um orbital molecular. Agora, isso daqui, sendo de energia mais baixa, ele vai contribuir para o quê? Para a estabilidade da molécula, para a estabilidade daquele sistema. Então, é um orbital molecular que a gente chama de orbital molecular ligante. Agora, eu tenho também uma situação em que, se eu tentar combinar duas esferas ou dois orbitais atômicos em que eles estejam fora de fase, o custo energético é muito alto. Então, isso daqui também seria um orbital molecular. Um orbital molecular. Só que este orbital molecular, ele não contribui para a ligação química ficar estável, ele não contribui para a molécula ficar estável. Então aqui, ao invés de chamar ele de ligante, ele vai ser o oposto do ligante, ou o antiligante. Certo? Então,
O que a gente consegue perceber? Orbital molecular ligante tem elétron. Orbital molecular antiligante não tem elétron. Ligante é menor em energia. Antiligante é mais alto em energia. E se essas duas situações aqui, ó, em que eu tenho um orbital s de uma fase e um orbital s de uma outra fase, não são iguais, eu tenho uma impossibilidade de ligar eles, em que eu vou gerar aqui no meio um nó ou plano nodal. Então, tudo isso é a forma que a gente vai descrever uma ligação química a partir de agora, pessoal. E toda a reatividade de um sistema químico, toda a reatividade de uma molécula, ela pode ser explicada através de uma perspectiva de orbital molecular. Para as aulas seguintes, a gente vai começar daqui em diante para a gente entender melhor o que isso tudo fala para a gente em termos de construção da molécula, em termos de construção da ligação química e o que isso vai falar para a gente em termos de reatividade. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos!